Aí dava o recado dele, né? Dizendo o seguinte, olha, o Ministério Público tem que processar desde aquele cara que subtrai uma caneta até aquele cara que subtrai milhões de reais. Amigo, isso é um discurso hipócrita. Sabe por quê? O cara da caneta vai ficar preso com a gente com excesso de prazo. E o cara dos milhões de reais, a gente não vai colocar a mão nele. Então, assim, sabe, a gente chegou na hora de despertar um pouquinho. Por isso que existe uma proposta, e eu acho que a gente podia, assim, pensar com calma, né, refletidamente a respeito dessa proposta, que seria uma proposta piramidal dentro de um sistema penal. Imagina que uma pirâmide. Na base dessa pirâmide, o que a gente teria que fazer? Ao invés de você trabalhar com a chamada inflação legislativa, esse negócio de inflação legislativa é terrível. Vocês são policiais, vocês são delegados de polícia. Eu te garanto o seguinte, eu fui convidado pelo meu irmão aqui, o William Douglas, para coordenar um vadimeco penal e processual penal, lá pela editora Ímpeto. Espetacular para a gente que trabalha só nessa área, só tem matéria penal, processual penal. Eu vou te dizer uma coisa, à medida que eu ia vendo a compilação de leis, eu fui ficando horrorizado. Sabe por quê? Eu só estudo penal, processo penal e constitucional. Não estudo mais nenhuma outra matéria. Estava até falando semana passada, lá no Acre. Amiga, até hoje, eu não sei o que significa ação monitória. Até hoje. Não sei, não me conta, não estou interessado em saber o que é ação monitória. Minha cabeça não dá mais para isso. Eu, que só estudo penal, processo penal e direito constitucional, eu não conhecia 40% da nossa legislação. 40%. Há pouco tempo eu estava no STM, fazendo uma palestra lá no Superior Tribunal Militar em Brasília. E conversando com um amigo, né, um oficial, durante o intervalo, ele falou assim, a gente falando sobre inflação legislativa, ele chegou para mim e falou assim, Rogério, você sabia que se você tiver um curso de línguas e você tiver nesse curso, por exemplo, um curso de inglês, e tiver um mastro e tiver a bandeira americana, a bandeira inglesa, se não tiver ao lado, num patamar superior, a bandeira nacional, o cara pratica contravenção, o dono do curso, vocês sabiam disso? Você sabia que cantar o hino nacional fora do tom se configura em contravenção penal? Vocês sabiam disso? E não estou nem falando da Vanusa, não. Lembra da Vanusa? A Vanusa, assim, ela tem que ser interditada, né? A tadinha da Vanusa. Mas assim, então tem coisas, na verdade, que a gente tem que remar contra a maré. Eu pergunto a vocês, a quem interessa uma lei de contravenções penais? A quem interessa isso? Por que ainda existe uma lei de contravenções penais? Para quê? Para que nós temos isso? Há pouco tempo em São Paulo, um delegado de polícia, um delegado estadual, prendeu um sujeito por vadiagem, contravenção penal de vadiagem. Amigo, me ajuda, a gente não tem tempo mais para isso. Sabe o que acontece? A gente está brincando de direito penal. Ainda bem que na área de vocês, assim, dificilmente cai um crime contra a dignidade sexual. Acontece alguma coisa de crime? Muito difícil, né? Porque a loucura na área estadual está terrível. Eu estava contando até para os colegas lá, né, também do sindicato dos policiais no Acre semana passada, a loucura na nossa área com relação a isso está terrível. Sabe o que acontece? A gente está brincando de direito penal, a gente está fazendo laboratório de direito penal, não tem mais tempo para isso. Outro dia, eu contava para os amigos, eu recebi um e-mail, que o e-mail o cara me pedia para eu responder a seguinte indagação. Um velhinho sempre discutia com a sua esposinha, 50 anos de casado. Olha só o que é coisa de direito penal, parece que a gente tem tempo para isso. Sempre que brigava com ela, ele pegava um revólver, que ele tinha 50 anos, que nunca colocou a munição no revólver. Brigava, apontava o revólver, puxava o cão, o gatilho, fazia aquele barulhinho do cão, a velhinha ficava apavorada, 50 anos fazendo isso. Um dia, alguém vai e coloca uma munição naquele revólver. Um dia. Depois de 50 anos. Ele briga com a sua esposa, pega o revólver, aponta em direção a ela, puxa o gatilho e vem um estampido. Pô! Ele fica apavorado, ela mais ainda, só que ele erra o alvo, nunca quis matar sua mulher, com um revólver sem munição. A bala atravessa a janela, nesse exato instante tinha um cara cometendo suicídio passando. Pô, amigo, me ajuda, cara, a gente não tem tempo para isso. Matou o cara, só que esse cara que estava cometendo suicídio foi o cara que colocou a munição na arma. Então, não, sabe, bicho, parece que a gente tem tempo, bicho, para esse tipo de brincadeira. E na nossa área, na área estadual, é pior do que a de vocês, que é basicamente com tudo. E poxa, e sem querer aqui ofender, deve ter muitos colegas de São Paulo aqui, mas parece que a turma de São Paulo perdeu completamente o equilíbrio, parece que a gente está brincando de fazer direito penal. Me perdoem, tem dois autores que são espetaculares, que são o Damásio e o Guilherme Souza Nutti, amigos inclusive, mas assim, a loucura do direito penal tá demais. Até antes da lei 12015, que criou os crimes contra a dignidade sexual, né, em São Paulo, por mais incrível que isso pudesse parecer, ainda se julgava beijo lascivo.
Sabe? Então assim, a gente não tem tempo mais para isso, cara, julgar beijo lascivo. Graças a Deus isso não cai na área de você, né, beijo lascivo. Mas imagina você processar alguém por beijo lascivo. Você sabe o que é beijo lascivo? Vocês da Federal sabem o que é beijo lascivo? Vou dar duas alternativas para vocês. Beijo lascivo tem beijo e beijo, né? Lugares e lugares para você beijar. Sabe aquele beijo assim? Imagina, você está na feira, no cinema, num banco, tem um casalzinho quase entrando dentro do outro assim. Pô, beijo lascivo é aquele que te causa um constrangimento? Ou beijo lascivo é aquele que você tem inveja? Você fala, pô, queria estar ali, né? Primeiro você tem que se posicionar, né? Pô, já era um absurdo julgar por beijo lascivo. E as pessoas eram condenadas em São Paulo, a galera que é delegada de São Paulo pode testemunhar isso, né? Quem fez concurso, principalmente recentemente, eram condenadas por ato obsceno em São Paulo. Só que hoje a loucura piorou. Eu me lembro que, só abrindo parênteses aqui com relação a esse beijo lascivo, assim, o radicalismo dessa posição, entender que beijo lascivo se configura ato obsceno. Faz um tempinho, eu estava num cinema em Belo Horizonte, e assim, fui no dia errado, na hora errada. Fui no dia de domingo, sessão das 5. E assim, só vai adolescente no dia de domingo, sessão das 5. Que na minha condição atual eu vou para ver filme, né? Não vou mais para beijar. E adolescente beija o dia inteirinho, É normal que faça isso. Eu estava no cinema, de repente, entraram uns 15 casais de adolescentes. Aquela gritaria, fusaca de adolescente. Sentou um casal do meu lado aqui, um casal do lado da minha esposa. Assim que apagou a luz, o moleque que estava do meu lado, ele já sentou de costas assim, William, e já começou a beijar a menina que estava do lado dele aqui. E beijando. Mas, bicho, eu nunca vi um moleque beijar tão mal na minha vida assim. Cara, quem me conhece, tinha até um amigo que não quis entrar aqui porque não estava de terno, um irmão que eu tenho desde 8 anos de idade, também policial federal. E assim, mas quem me conhece desde criança sabe que eu nunca fui de briga. Eu sempre gostei de esportes violentos, sempre gostei. Até hoje eu faço, sou todo quebrado, nariz quebrado, ombro, joelho, sou todo arrebentado. Mas nunca gostei de briga, discussão, é uma coisa que me faz mal. Mas cara, aquele menino estava beijando aquela mulher numa barulheira tão grande, ele estava ombro a ombro aqui comigo. Aí eu bati no ombro dele aqui assim, ficou meio nervoso, né? Eu falei assim, amigo, você tá beijando a mulher ou chupando picolé, rapaz? Beija a mulher direita aí, pô. Se eu fosse um cara mais radical, sacaria minha carteira vermelha do MP, você está preso em flagrante por ato obsceno, mas hoje a loucura piorou. Em São Paulo, se for um beijo forçado, eles já estão entendendo que é crime de estupro. E o estupro tem uma pena que varia de 6 a 10 anos. E amigo, depois você vai reclamar que o sistema prisional está cheio. Sabe por que está cheio? Porque nós estamos brincando de direito penal. Então por isso, o que nós temos que fazer? Na verdade, ao invés de brigar por esse número excessivo de leis, a ideia é ter uma deflação legislativa. Então imagina aqui comigo um sistema piramidal. Na base dessa pirâmide, a gente já revogaria inúmeros tipos que não tem a menor serventia para a gente, principalmente a lei de contravenções penais, a começar por ela. O que for importante, você transforma em crime. Eu não preciso dessa bipartição, crimes e contravenções, não preciso mais disso. A gente já não tem mais tempo para isso tudo. Agora, no segundo patamar, e também a Justiça Federal, seria importante para ela isso, é a gente trabalhar com o juizado de forma séria. Porque no Brasil, quando foi criado o Juizado Especial Criminal, assim, a ideia é perfeita, a ideia foi ótima. Só que a gente usa mal o juizado só julga porcaria. É importante que a gente se lembre que o juizado ele vai julgar infrações penais de menor potencial ofensivo. E não vai julgar infração penal de nenhum potencial ofensivo. Faz pouco tempo também, alguns anos, eu estava na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. E assim, poxa, imagina, sempre me chamavam para ir em Natal, aí como é que é o esquema? Eu vou um dia antes. Aí, pô, chego cedo, vou à praia, almoço lá no Camarões. Tem galera do Rio Grande do Norte aqui? Tem alguém lá? Que espetáculo. Aí vai lá no Camarões, aí dou aquela dormidinha de tarde, à noite a galera me pegava pra sair, não sei o quê. Dia seguinte, acordava cedo, dava uma corridinha na praia, almoçava. Normalmente minha palestra era tarde. Depois do almoço, aquela dormidinha padrão. 3 horas me pegaram. Aí eu fui fazer a palestra. E eu tenho uns 20 e poucos juízes aprovados naquele concurso naquela época. E eu comecei a falar, gente, juizado especial só julga porcaria. É só caso perereca. Ressuscitou tudo que é defunto do direito penal. Aquelas coisas que o direito penal não interessava mais, agora joga no juiz pela facilidade, vai tudo pro juizado. E a finalidade não é essa. E fui falando. Esqueci de falar do lado bom, fui embora. Quando eu chego em casa, eu recebo um e-mail de um juiz que inclusive tinha me convidado para fazer parte daquele evento que estavam fazendo na Escola da Magistratura. Rapaz, mas nunca fui tão xingado quanto naquele dia, naquele e-mail. Porque eu fui deselegante, não sei o que. Depois eu vim a saber que aquele meu amigo que me mandou o e-mail, ele foi o mentor intelectual do juizado no Rio Grande do Norte. Enquanto de manhã eu estava correndo, ele estava lá fazendo um tour com os juízes no juizado. Sabe aquela boca boa? Pô, esse é o juizado. Aí eu vou de tarde, dou um bico no castelo de areia do cara. Mas assim,
Eu não esqueci de falar o lado bom. O juizado especial, ele é espetacular, mas não do jeito que ele está sendo utilizado. Não do jeito, sabe por quê? As pessoas estão confundindo o juizado. Só para que vocês tenham uma ideia, nós aqui do direito germânico, nós sempre tivemos uma implicância com o sistema anglo-saxão. Sempre. Aquele sistema adotado nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente sempre teve uma implicância, por quê? Porque eles não têm teoria do crime. Eles não têm esses exemplos de, tira em berro, o cara mata o cara que queria suicidar. Eles não têm esse exemplo. Porque, assim, eles são muito práticos. Eles querem resolver um problema. Há pouco tempo vocês viram aquele senhor que deu valores lá nos Estados Unidos. Em 2 meses o cara foi condenado a 100 e tantos anos de prisão. Sabe, a justiça é muito rápida, a justiça é muito ágil. E eu que nesses 23 anos de MP, pelo menos 22, ininterruptamente trabalhando na área penal, sempre o questionamento que as pessoas têm comigo é o seguinte, fala, Rogério, por que a justiça é tão lenta? Por que a resposta da justiça é tão lenta? E é verdade mesmo. Eu fui promotor de júri muitos anos. E eu já fiz júri, já fiz um julgamento, onde o cara tinha matado a outra pessoa há 19 anos. Amigo, que absurdo é esse? Você levar o cara a julgamento 19 anos depois. Sabe, o direito penal perde completamente a finalidade dele. Como é que você julga o cara 19 anos depois? O cara já estava casado, 4 filhos, sabe, um trabalhador exemplar. Você fala, não, nós temos que cumprir as funções da pena, que é reprovar e prevenir. Que prevenção é essa, cara? Como é que você vai colocar o cara na cadeia depois de 19 anos? Não, nós temos que ressocializar. Que ressocialização? O cara está mais do que socializado, meu amigo, nunca mais praticou crime nenhum. Você vai dessocializar o cara. Então, se a justiça não for rápida, a gente perde a noção do direito penal. Falando em ressocialização, para nós é um problema terrível a ressocialização. Assim, vocês acham, por exemplo, que como seria a ressocialização do Paulo Maluf, se ele fosse preso? Vocês acham que o Fernandinho Beiramar é digno de ser ressocializado? Vocês acham que é possível se falar em ressocialização? Eu vou falar mais. Você daria emprego para um egresso? Para um cara que cumpriu pena? Imagina, um cara foi condenado pelo tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas. Cumpriu a peninha dele, agora ele está em liberdade. Você daria pena para daria um emprego para um ex-traficante? Você daria emprego para um ex-estuprador? O cara era pedófilo, cara que não tem um crime de pedofilia, mas gostava tinha tara sexual com criança. Foi condenado, agora ele está em liberdade. E abriu uma vaguinha na creche da vovó Naná. Tu acha que ele vai conseguir um emprego? Não vai. E assim, já aconteceu comigo. Há 15 anos, mais ou menos, eu estava na minha igreja em Belo Horizonte. E entrou um cara, não sei se tem alguém de BH aqui? Tem alguém de BH, não? Nós estamos juntos, né? E entrou um sujeito lá na minha igreja chamado Cabelinho de Fogo. Não sei se vocês lembram aqui, vocês não vão talvez se lembrar do Cabelinho de Fogo. O Cabelinho de Fogo ele é da mesma época do Gordo, do Escadinha aqui do Rio. Só que de Minas não tinha nada a ver com o Comando Vermelho. Mas ele entrou na minha igreja e falou assim, olha, meu apelido é Cabelinho de Fogo, meu nome é fulano de tal. Eu fui condenado a 300 e tantos anos de prisão. E eu estou em liberdade, estou cumprindo aviso prévio. E todos os crimes que ele praticou foram anteriores à Lei 8.072. Então, na época, havia a vedação de progressão de regime, aquela coisa, mas não retroagiu, obviamente. E lá em Minas, na minha opinião equivocadamente, ao contrário da posição do Supremo, todos os benefícios são solicitados em razão da pena unificada em 30 anos e não no total da pena aplicada. Eu acho que isso fere a isonomia, fere o princípio da igualdade. Eu não posso comparar um cara que foi condenado a 400 anos de prisão com um cara que foi condenado a 30. Se ele, praticou o crime, está 400 anos, vai cumprir os 30 anos e acabou. Mas lá em Minas não. Os benefícios, entre aspas, são solicitados sobre o total da pena unificada. Beleza. Ele estava falando, né, que ele não podia, ele tinha que trabalhar, senão ele ia regredir o regime, aquela coisa era toda. Na hora eu me lembrei que a minha sogra estava construindo uma casa. Aí eu cheguei para minha mulher e falei, Fernanda, eu vou contratar o Cabelinho para trabalhar lá na casa da tua mãe. Eu falei assim com ela, aí ó, tá vendo como é o preconceito? Quando eu falei... sério mesmo, eu numa boa, bicho, assim, numa boa, eu ia contratar mesmo. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. Não vai, porque ele mata todo mundo. Eu falei, não mata, o Cabelinho é outra pessoa. Mas enfim, é complicado. E sabe por que é complicado também pra gente? Porque assim, a sociedade não aceita que o governo tenha nenhum plano. Em Minas o Aécio criou, sabe, esse primeiro emprego do egresso, vamos dizer dessa forma. Mas é camuflado, a sociedade não sabe disso. Porque se a sociedade souber, ela não se conforma. Você imagina a cena, o cara pratica infração penal,